Bom dia a todos, bom dia aos que estão assistindo em casa também. E mais uma vez agradecemos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Eu vou orar, agradecendo a Deus pela nova manhã. Obrigado, querido Pai, pela nova manhã que o Senhor nos dá, pela vida que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, de termos a Tua palavra conosco, que nos guia, que nos orienta e quer falar conosco também nessa manhã. Deus, que o Senhor, Tua palavra esteja entrando nos nossos ouvidos, nos nossos corações, transformando, nos orientando, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar lendo aqui em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. A história do povo de Israel, povo judeu, no caminho, saindo do Egito. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Na outra versão diz que eles saíram preparados para a guerra. E eu gosto de filmes de guerra, gosto de assistir filmes de guerra, mas o bom é poder ficar sentado somente e assistindo. Nunca, né, ter que participar de uma guerra deve ser uma sensação muito complicada. E então é melhor, né, claro, ficar no sofá, pipoca, refrigerante e vendo, né, a batalha acontecendo na nossa frente, mas nós não precisamos estar ali. E o mais perto que eu participei, ou que eu cheguei perto disso, né, foi na época no tempo do exército. E no final desse ano do exército, eu fiz um estágio obrigatório, né, de conclusão do curso de oficiais. E era na cidade da Lapa, perto de Curitiba, 100 km de Curitiba, uma cidade histórica. E ali, então, aconteceu esse exercício de guerra, né? Era um treinamento militar, era bem na época em que os Estados Unidos tinham invadido o Iraque. Então, tinha essa história de invasão, de terrorismo e tudo mais, estava lá. E então, era um treinamento, né? Era uma simulação. E ali, então, nós fomos orientados, né? Tínhamos sido informados que existia um grupo terrorista ali na região. E a gente tinha que descobrir onde eles estavam para capturar eles. E apesar de ser só um treinamento, saber que conosco não ia acontecer nada, foi algo muito interessante, né? A gente tinha que participar como se fosse uma guerra. E nos pintamos, camuflamos e tudo que faz parte, né? E fizemos caminhadas noturnas ali perto da cidade lá para ter um lugar que se chama Gruta do Monge. E tivemos que ir até lá, porque lá tínhamos informação que estavam pessoas reunidas, né? Terroristas. E nós fomos até lá. Capturamos eles, né? Nós tivemos que andar no escuro, não chegávamos nada na frente. E depois, com as informações que nós tiramos deles, nós sabíamos onde esse exército inimigo, esse grupo terrorista ia estar se encontrando. E nós fomos lá, dormimos à noite na floresta, né? E nós tivemos que ficar acordados a madrugada toda, claro, revezando, e sabendo que qualquer hora eles iriam passar por ali. Né, ficamos nessa expectativa. E logo de manhã cedo a gente foi informado, né, que eles estavam lá, então a gente se preparou. E quando eles passaram por perto, a gente fez uma emboscada, né, com metralhadora, tudo que tem direito numa guerra, fumaça, mas claro, era tudo munição, não era real, mas aquilo, o barulho, tudo era como se estivéssemos no meio de uma guerra. E foi muito, muito interessante, muito impactante, né, aquilo. Para um jovem, 18 anos, aquilo foi algo que ficou guardado, registrado na minha memória até hoje. E por isso as histórias do Antigo Testamento, né, elas chamam atenção, porque são muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas. E essa situação onde o povo de Deus foi liberto também é uma história bem interessante, né? Deus, de uma forma espetacular, ele manda as pragas, né? O povo de Israel, ele vê a mão de Deus agindo, vê o povo egípcio sofrendo, perdendo as coisas,
né, sofrendo as chagas, as doenças todas, e eles sendo protegidos, guardados. Morrem os primogênitos, os filhos dos israelitas não morrem, não acontece nada. E eles viram tudo isso. E quando eles estão nessa caminhada, Deus continua protegendo eles, né? Ele sabia que esse povo ainda não estava preparado para a guerra. E por isso que ele manda num caminho diferente do que deveria ter sido, né? O caminho mais curto seria passar pela terra dos filisteus, mas Deus falou, eles não estão prontos para lutar contra os filisteus ainda. E estavam, como diz, eles estavam preparados para a luta. Eles achavam que estavam preparados para a luta. E foi somente ver o exército egípcio chegando de novo, né, correndo atrás deles, depois que o faraó ele viu a besteira que ele fez, né, de liberar o povo, os escravos, e agora ele estava correndo atrás dos israelitas para capturá-los mais uma vez. E o povo israelita viu o exército chegando e toda essa preparação de guerra, né, que eles tinham, começou a se tornar em desespero, e o desespero começou a se tornar em murmuração, e eles começaram a brigar com Moisés, a brigar com Deus. E assim, acho que talvez aconteceu com algum de nós. Quantas vezes nós vemos a mão agindo de Deus, né, nos preparando para a guerra. E eu lembro quando a gente tomou a decisão de vir para a Alemanha, nós oramos, nós fizemos uma campanha e nós sentimos que Deus queria que a gente viesse para a Alemanha. E nós, depois dessa campanha, nós recebemos essa confirmação, né? E depois de receber essa confirmação, a minha sensação de alegria começou a se tornar em preocupação, né? E depois quase um desespero, porque nós não tínhamos nada aqui na Alemanha nos esperando. Nós tínhamos né, essa confirmação de Deus. E em Êxodo 13, 21 e 22, ali lemos: E o Senhor ia diante deles, de dia numa nuvem, coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. E durante esses 16 anos que nós estamos aqui na Alemanha, nós não vimos essa coluna de nuvem na nossa frente, mas nós todos os dias sentimos a presença de Deus, né, esse cuidado de Deus. E Deus, Ele cuida, e nós também, quando cuidamos de algo, é porque essa coisa talvez seja algo valioso. E Deus, Ele vê algo de valor em cada um de nós. Por isso que Ele tem alegria, Ele tem prazer em cuidar de nós. Porque Ele enxerga em cada um de nós, mesmo tão cheio de falhas, pecados, Ele vê algo de valor. E Ele quer cuidar de nós. E essa foi uma das últimas vezes que o povo de Israel precisou, ou que Deus teve que fazer o serviço praticamente todo para eles, né? Depois desse milagre, dessa travessia, nós vemos que outras histórias, ainda que Deus destruiu também o inimigo, ou praticamente destruiu tudo, mas o povo de Deus, o povo de Israel, a partir dessa história aqui, eles tiveram que começar a lutar mesmo, né? Eles tiveram que entrar na batalha de derrotar o inimigo na base da espada, da arco e flecha, das armas que eles tinham. E Deus foi dando vitórias, foi treinando eles nessa forma. E assim Deus quer treinar cada um de nós também, nos nossos desafios. Eu tenho um pequeno testemunho que nesse mês já, ontem nós ouvimos histórias, né, sobre as formas como nós podemos entrar numa luta através do jejum e da oração. E são essas formas que Deus nos dá para lutar contra o inimigo, lutar contra a nossa própria carne e para obter respostas de Deus. E nesse jejum que eu fiz esse início de mês, eu passei, nós queremos ir para o Brasil no final do ano, agora no Natal. E existem algumas situações que praticamente nos obrigam a estar lá nesse final de ano.
E por isso nós queremos e vamos para lá. Eu tinha comprado as passagens já em junho, porque sabia que se eu comprar agora é impossível, né? E nós sabemos também na Alemanha aqui na Alemanha temos a Pflicht, né? A obrigação das crianças que estão na idade escolar, elas têm que ir para a escola. Não tem essa história de eu preciso sair um pouquinho, uns dias antes e vamos embora, né? Aqui a gente já ouviu histórias também que mesmo no aeroporto a polícia já segurou famílias que estavam embarcando porque eles não tinham essa liberação da escola. Eu escrevi uma carta para a escola, para a direção da escola, e a direção da escola, ela que decide nessas situações, né? E a gente colocou ali os argumentos que a gente tinha, na expectativa que eles fossem convincentes. A gente não pôs nenhuma mentira. Nós temos uma outra situação de anos atrás, onde um diretor da escola falou: eu não posso liberar isso para vocês, mas se os filhos de vocês estiverem doentes, né, meio que indicando, assim, dizendo, faço uma desculpa, atestado médico, né? Falando, não, isso nós não vamos fazer. E mesmo naquela época nós conseguimos essa liberação. E agora também, fiquei esse propósito de jejum até o dia dessa resposta, uma resposta afirmativa. E ficamos lá nessa expectativa. Eu acordava de noite preocupado, falando, mas que loucura, né, que nós estamos fazendo. Eu já compramos as passagens e agora, se tiver que trocar, seria possível, mas o custo seria como se tivéssemos comprado novas passagens, né? E aqueles pensamentos falavam mas que loucura, que besteira, né? O que você fez, né? E assim foi. E no dia 13 nós recebemos essa informação, esse sim da escola, e nós vamos para o Brasil, podemos viajar tranquilos. E também nesse dia 13, nós tínhamos os jovens, nosso grupo dos jovens, dos rapazes, né, nós tínhamos marcado um jantar. E eu já tinha confirmado minha presença, falando, eu só vou estar lá, vendo vocês comer, tomando minha Spätzle. Mas foi nesse dia que eu recebi a resposta. E à noite eu pude também estar ali com eles, no All You Can Eat, né? Quem não gosta de comer, eu gosto muito de comer. E foi, né, um pequeno detalhe a mais que Deus nos dá no meio dessas lutas, dessas vitórias que Ele nos quer dar. E eu sou muito grato a Deus por isso. Nós vamos poder estar lá no Brasil com a família, celebrando Natal junto com eles. E até nessas pequenas coisas, né? Deus sempre dá aquela cerejinha em cima do bolo, ele ainda faz isso por nós. E por isso nós somos gratos, né? Deus nos ama, Deus cuida de nós. Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E nessa situação eu vi a mão de Deus mais uma vez agindo. E isso só confirma mais uma vez que oração e jejum, eles trazem resultados. Não sabemos quando que vem, mas se perseverarmos, nós vamos ver a mão de Deus, nós vamos ver o resultado que Deus tem para nós, né? Às vezes não vai ser aquilo que nós desejamos ou gostaríamos, mas a resposta de Deus, ela vem. Êxodo 14, 13 e 15, para terminar. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Nós clamamos a Deus, nós queremos a resposta, mas Deus quer que a gente marche, que a gente caminhe, que a gente tome essa atitude de filho de Deus, de saber que Deus está conosco e caminharmos convictos na certeza que Deus está ao nosso lado, caminhando e lutando por nós. Deus nos ama, Deus quer e vai estar conosco. Ele não nos abandona, Ele luta por nós. E nós devemos estar preparados para entrar nessa batalha com Ele. E essa é a minha palavra de hoje, a minha oração para cada um de nós, que a gente esteja preparado e que estejamos dispostos a entrar nessa batalha com Deus. E Ele vai estar ao nosso lado. Amém? Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de sabermos que estamos
fazemos parte do Teu exército, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso comandante e o Senhor vai nos conduzir da maneira correta, vai nos levar à vitória, vai nos levar talvez no meio de lutas, de dificuldades, mas nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, o Senhor luta por nós, o Senhor nos ama, o Senhor enxerga algo de valor em nossas vidas. E foi por isso que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, que morreu por nós. Senhor Deus, nós somos muito gratos por isso. Nós somos gratos porque nós temos essa certeza, essa convicção que o Senhor está ao nosso lado. Somos gratos, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor age dessa forma conosco, os Seus filhos. E somos agradecidos. Queremos pedir que o Senhor nos oriente e guie as nossas vidas, nossos caminhos nessa nova semana, Senhor Deus. Te louvamos e agradecemos pelo privilégio de sermos os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.